Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Como é um mundo com inteligência artificial? É o tema deste episódio de Academicamente, para nos ajudar a perceber como é que é este novo mundo. Convidamos Isadora Migliori, é professora no curso de especialização em Inteligência Artificial Generativa. Isto quer dizer estas inteligências artificiais que agora usamos e que quase que produzem o seu próprio conhecimento, se as ensinarmos bem. Viva Isadora, bem-vinda a este podcast. Olá, obrigada, João. Isadora, há uns anos nós olhávamos para a humanidade e dizíamos que havia os que estavam conectados e os que não estavam conectados, porque havia um fosso muito grande entre, por exemplo, quem tinha um computador, quem não tinha, quem tinha internet, quem não tinha. Como é que vai ser daqui para a frente? Quem tem acesso a um GPT, a um Copilot, vai haver um mundo dos que sabem fazer as perguntas certas à inteligência artificial e o mundo dos que não sabem fazer as perguntas certas? Sim, eu acho que essa é uma boa visão, João, e é um bom questionamento, né? Porque a gente não está mais numa fase em que quem tem acesso à tecnologia ou não. Basta ter um telemóvel dos novos. Minimamente. Né? Sim, a questão vai ser quem sabe usá-las e quem não, né? E quem sabe pensar junto com ela e não deixar que ela pense por si, né? Então, essa é uma das abordagens, inclusive, que a gente traz bastante no curso, aprender a pensar junto, né? Uhum. Por exemplo, um exemplo É um companheiro de pensamento, a inteligência artificial? Eu não usaria assim essa expressão companheiro de pensamento, mas alguém com quem você pode, né, alguém entre aspas, né, uma ferramenta com a qual você pode dialogar e treinar, né, essencialmente. Então, um exemplo prático que toda a gente deve ter, que trabalha com inteligência artificial ou já usou, pode ter, por exemplo, alguém que precisa de um exemplo de uma ideia para um post de marketing digital, por exemplo, escreve no GPT, eu quero uma ideia para um post de marketing digital. Vai ter uma ideia genérica, né, um conteúdo mais descartável, e uma outra pessoa que utiliza a ferramenta como parte do seu trabalho vai colocar assim, imagina que você é um especialista em marketing digital com 15 anos de trabalho, pode até citar alguém, pode até pedir para adotar uma determinada persona, e pode colocar aqui, olha, analisa aqui a minha última campanha, bota lá os dados, indica aqui 3 gaps de comunicação que está aqui, e me dê 3 possibilidades no framework em tal. Já é uma pergunta muito específica. Exatamente. Então, de alguém que percebe o meio, então. Exatamente. Então, assim, não é que vai substituir o seu conhecimento. O conhecimento é fundamental, né? Fazer a pergunta certa e saber o que perguntar. Porque a diferença entre o primeiro exemplo, né, e o segundo não é só o prompt. É a experiência da pessoa, o conhecimento que está antes de fazer a pergunta certa. Exatamente. Então, continuamos a precisar de saber das matérias que queremos desenvolver com a inteligência artificial, senão nunca saberemos fazer a pergunta certa. Então. Exatamente. Precisamos saber do conteúdo, do seu tema, né? E não só do seu tema de interesse, assim, o conhecimento geral, mais que nunca fica relevante, né? Você ter várias áreas de interesse e se aprofundar nelas, né? Quanto mais aprofundado, mais rico vai ser, inclusive, o seu repertório de possibilidades de perguntas. Então, Isadora, fazer boas perguntas vai importar sempre 2 coisas. O tal prompting, ou seja, a prompt é aquela caixinha onde nós metemos a pergunta, saber usar as técnicas de fazer perguntas, mas também ter algum domínio crítico daquilo que queremos perguntar para saber como direcionar bem a pergunta. Exatamente. Então, para usar uma ferramenta de design de inteligência artificial, ninguém melhor que um designer. Exatamente. Então, não é que agora, assim, toda a gente vai poder ser um designer. Sim, você tem que estudar sobre isso. A inteligência artificial pode te auxiliar no estudo, na obtenção da informação, inclusive nesse pensamento crítico de quais são boas informações e qual não, né? Sim, porque ele pode dar informações que não são úteis ou que não são as mais corretas. Exatamente. Isadora, é típico alguém que usa um GPT ou um Copilot, enfim, as ferramentas grátis de inteligência artificial, estão aí à disponibilidade no bolso de quem transporta um telemóvel, fazer um uso superficial ou abandonar, porque aquilo não é assim tão interessante, faz-se umas perguntas e é por causa desta generalidade das perguntas? Sim, eu acho que da generalidade da pergunta e da falta de consciência do que você realmente precisa,
né? Quando você está desenvolvendo um projeto, uma tarefa, se você não tem bem claro quais são os objetivos, né? Para que aquilo serve, para quem que aquilo serve, para que aquilo vai ser útil, você tem ali um trabalho genérico, independente da fonte de informação que você vai usar para fazê-lo, né? Então, a gente ir trazendo essas grandes questões, né, do para que isso serve? O que eu vou fazer com isso? Qual vai ser a utilidade disso para a sociedade? Ou apenas uma coisa reflexiva também é válido, né? Mas ter esta consciência traz, claro, ao produto final, independente da forma como ele é feito, né, essa qualidade. Saber qual é o meu propósito quando me dirijo a uma inteligência artificial, tenho que ter então muito bem definido o que é que eu quero dali. Exatamente, mas inclusive esse pode ser um tema de diálogo com a inteligência artificial. Mas, por exemplo, o propósito é descobrir qual é o propósito dessa campanha, qual é o propósito desse projeto, ou se eu tenho uma ideia genérica de negócio, aquelas ideias milionárias que muitas vezes as pessoas os jovens têm, né? Vou ficar milionário porque eu tive uma ótima ideia. Eu uma vez perguntei a uma inteligência artificial chinesa como é que ela me podia ajudar a criar um negócio de exportação de produtos portugueses para a China. E ela deu uma resposta muito genérica. Exatamente. Então, isso, conhecer, né? Perguntar assim, quais as principais fontes para eu estudar esse determinado mercado, né? Então, você pode ir fazendo perguntas que te facilitem. Quais os principais autores que falaram sobre isso? Quais os principais estudos? Aí ela dá, você vai lá e checa se o link é verdadeiro. Ok, resume esse conteúdo aqui para mim. Quais os principais tópicos? Gostei, quero me aprofundar nisso. Qual autor fala sobre isso? Onde eu posso ir pesquisar? E verifico sempre se é verdade, então. Claro, isso é fundamental. Isso é como, João, quando surgiu o Google. Quem dominou a internet não foi quem saiu clicando aleatoriamente. Foi quem conseguiu distinguir o que era uma fonte confiável de lixo digital. A inteligência artificial é a mesma coisa. O Google traz muito lixo, a inteligência artificial também. Então. Também, porque foi criada por nós, né? E a grande base de informação é o que está disponível na própria internet, né? Umas coisas melhores, outras piores. Exatamente. Mas agora toca num ponto interessante, Isadora. A ferramenta lê muito rápido, portanto, se nós usarmos inteligência artificial, temos acesso a conhecimento de uma forma mais rápida, se calhar menos fidedigna, terá que ser verificada, mas conseguimos aceder a conhecimento, estejamos aqui, estejamos noutra geografia qualquer. Para o conhecimento, parece que a ferramenta ajuda imenso. E onde é que fica o pensamento crítico? Essa é uma pergunta essencial, né? Para já, numa primeira rodada, num olhar até superficial, mas que não deixa de ser fundamental, é você distinguir aquelas fontes. Quais são, essas são fontes reconhecidas, né? Qual é a base desse autor que eu estou estudando, da onde está vindo essa informação? E depois disso é você conseguir articular a base de informação, porque para tudo que é criado por nós, né, todo conhecimento humano, você tem várias perspectivas daquilo, né? Então, você pode pedir, inclusive, duas abordagens. E aí, o seu pensamento crítico é olhar, bom, para o meu, alinhado com os meus valores, com os meus propósitos, né, com o meu estilo de pensamento, junto a essa visão com essa visão, você pode pedir ajuda nessa articulação, né? Por exemplo, articula o ponto 3 que você me deu com o ponto 4. Porque a inteligência artificial também me vai ajudar nesse contrastar de pontos de vista, então. Exatamente. Mas tem que ser eu a pedir, ela não faz sozinha, não é? Exatamente, você pedir e você analisar o resultado, né? Não só porque muitas vezes um bom texto pode nos dar a ilusão de que tem ali algum conteúdo, mas não tem nada. Está bem escrito, está só bem escrito. Exatamente. Não? Pode estar só bem escrito. Às vezes diz-se que as inteligências artificiais alucinam, não é? Ela diz que não. Porquê? Porque inventam coisas que não são verdadeiras, mas a ler coisas que nós escrevemos, justamente, não é? Como é que se pode ganhar algum treino para distinguir isso, para perceber, ok, esta inteligência artificial está-me a dar um resultado em que eu não vou confiar? Voltamos ao começo da conversa. Você precisa saber minimamente sobre o conteúdo que você está falando. Se você vai pesquisar sobre um conteúdo que você não sabe nada, você não vai
ter ferramentas, ter meios para saber se aquela informação é fidedigna ou não. Isso é igual você e ouvir uma palestra de alguém que você nunca ouviu falar. Fala se você bem. não sabe nada sobre aquele assunto, você não sabe, você não tem dados para saber se aquele dado que a pessoa está te dando é verdadeiro ou não. Depois você tem que fazer seu trabalho de casa. O meu grau de confiança numa inteligência artificial é o mesmo que eu te ponho numa pessoa. Exatamente. E essa questão que você falou, João, é muito interessante, da inteligência artificial alucinar. Sim, esse é um termo técnico, inclusive, apesar de ser uma palavra estranha, né? Mas quer dizer que a inteligência artificial, essa generativa de escrita, né? Ela funciona por bits de memória, então o tempo inteiro, e por probabilidade. Ela está o tempo inteiro sempre a reler a conversa inteira e, por probabilidade, colocar a próxima palavra. Né? A gente não imagina que é assim. E então, quando chega uma determinada quantidade de informação, ela não consegue mais processar de forma estatística bem. Então, as próximas palavras que ela vai gerar numa frase começam a ser quase que aleatórias. Logo, o conteúdo começa a ser completamente aleatório. É corrompido o conteúdo. Exatamente. Então, o que é preciso? E essa quantidade de informação que um mesmo chat de conversa tem a capacidade de gerar varia do programa pago para o programa gratuito e de inteligência artificial para inteligência artificial. Então, se você percebe que isso está acontecendo, você tem que desligar aquele chat, abrir um outro ou esperar se o chat começa a ficar muito longo, a probabilidade disso começar a acontecer é muito grande. De acontecer essa tal alucinação. Exatamente. É maior. Daqui a 2 anos, olhando já para o presente, eu nem digo para o futuro, para este presente imediato, quais são as competências mais importantes, aquelas que são mesmo críticas, quando falamos no universo de usar uma inteligência artificial? Sim. Eu diria que a competência para os próximos anos é o que eu ando chamando de IA fluency, que é você não apenas saber as ferramentas específicas, mas você saber articular várias ferramentas. Isso é fundamental, por exemplo, no curso de especialização, o que nós propomos ensinar é exatamente isso, porque uma pergunta que as pessoas podem fazer, vou fazer um curso de IA, mas daqui a 5 minutos surgiu uma IA nova, por que eu vou fazer um curso de algo que, enquanto a gente está aqui conversando, provavelmente já surgiu uma nova funcionalidade. Então, o que nós ensinamos é algo que é fundamental. Claro, o curso é prático, temos ali uma componente sólida das ferramentas do momento, mas o que a gente ensina é pensar sobre esse novo mindset, que é você conseguir olhar para um determinado projeto, um determinado trabalho, um determinado tema que você quer desenvolver e identificar quais as IAs que você precisa usar em determinado momento. Né? Por exemplo, quero desenvolver um relatório específico dentro aqui do meu segmento, que vai ser uma coisa inovadora. Bom, o GPT claramente, ou o Claude é o seu consultor. É alguém ali que você vai discutir, você pode desenvolver no Lovable, por exemplo. Né? Enfim, você identificar que tipo de ferramenta você precisa para cada parte. Um erro gigantesco atualmente é você usar apenas uma inteligência artificial do começo ao fim do seu projeto. Elas têm graus de especialização, então, de acordo com a tarefa que queremos. Exatamente. Então, acho que assim, esse AI fluency é exatamente você perceber o tipo de pensamento que tem que ter para lidar com as IAs generativas. Com cada uma delas. Exatamente. Mas, na verdade, a mentalidade é a mesma. Depois vai surgindo ferramentas diferentes. Para tarefas diferentes. E isso é você estar update de como fazer, né? Mas o tipo de pensamento... Tem que ser treinado, tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado, exatamente. Não queria fechar esta conversa sem passar por 2 assuntos. Há um filme da Disney que mostra um futuro da humanidade extremamente preguiçoso, em que nos sentamos em cima de máquinas e as máquinas fazem tudo por nós. Olhando não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista do pensamento. Nós vamos ficar mais produtivos ou mais preguiçosos a usar a inteligência artificial? Sim, eu acho que essa Ou as duas coisas. Acho que essa é uma pergunta que acompanha a humanidade, né? Por exemplo, quando surgiu o carro, será que a gente vai ficar mais preguiçoso? Ou quando surgiu vários confortos que vão surgindo, né, ao longo da história da humanidade, nos traz sempre os robôs de cozinha. Agora então a gente não vai mais saber cozinhar, vai acabar o padeiro porque tem a máquina do pão. Mas eu acho que aqui nos traz um limiar que pode ser muito interessante, inclusive, para retomar
grande parte da nossa humanidade mesmo, né? O que a máquina não faz por nós é os nossos insights, né? A intuição, a parte emocional, o que nos conecta, né? Pode ser que um conteúdo seja interessante, mas a máquina jamais vai sentir aquela paixão que nos sobe, que nos estimula sobre algo, tipo, isso é super interessante, tipo, bora lá se juntar e fazer isso. A máquina não tem essas componentes, né? Então, mais uma vez, temos a possibilidade de usar uma ferramenta que faz a parte chata por nós. Aquela parte braçal, né, de assim, preciso agora ler todos esses dados e organizá-los e passar horas pesquisando. Isso ela faz rápido, uma parte né? mais burocrática, tem alguém que faz por nós. Mas podemos parar por aí, ponto, ou podemos olhar isso como uma oportunidade, né, de fazer. Mas, claro, enquanto humanos, temos essa tendência de muitas vezes ir para o caminho mais fácil, de se encostar um pouquinho. Então, é mais um desafio que nos leva nesse lugar comum, na verdade, né, eu acho. Isadora, outro medo muito comum é o medo de perder um emprego, porque um desenhador pode se sentir ameaçado hoje em dia. Como há anos, os fotógrafos que revelavam fotografias sentiram quando apareceram as fotografias digitais e não era preciso revelar rolos. Isto é um medo real, a IA pode tirar empregos? Eu acho que a IA já tirou empregos. Eu acho que isso não é uma coisa do futuro, é uma coisa que já está acontecendo. Mas eu acho que tem um engano no olhar para essa pergunta, porque existem não só carreiras ou especialidades que também ainda não existem, né? Por exemplo, isso que estávamos a falar do começo, assim, de escrever um prompt, de perceber isso. Então, vai virar profissão, ou já é profissão? Já é profissão, né? Existem empresas que, por exemplo, tinham 5, 6 funcionários para fazer uma determinada tarefa, hoje só tem 2. Mas só que um deles se especializou em visualização, né, especialização em prompts, outro em modalidades de IAs para determinadas funções. Então, o que exatamente está sendo substituído é esse trabalho braçal, né, que como até estava mais rotineiro, mais rotinizável, não é? Exatamente. E então é olhar, inclusive, para a educação e perceber, bom, se essa coisa aqui mais mecanizada, que há anos existia, está sendo feita por uma máquina, que possibilidades, inclusive, de ensino surgem a partir daí, né, de novas dinâmicas, de novos tipos, né, de pensamentos, porque a IA é preciso treiná-la, como a gente falou também no começo, né? Você faz uma pergunta medíocre, você vai ter uma resposta medíocre, uma resposta genérica, né? Então, eu gosto de olhar para a IA como um estagiário. Um bom estagiário, mas que, como todo bom estagiário... Tem muito ainda para aprender. Exatamente. E faz erros, então faz erros. E faz muito erro, e deixa você com raiva muitas vezes, né? Tem que ensinar a estagiária. E precisa de alguém que ensinar, né? E então, alguém que tá... Então, esse caminho, né, ainda eu acho que tem muitos frutos. Isadora, é com esta metáfora de um estagiário muito trabalhador, mas que precisa de ser ensinado, direcionado, que encerramos aqui esta nossa conversa sobre inteligência artificial generativa. Isadora, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber melhor este mundo da inteligência artificial. Obrigada. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.